o Dr. Brancampo Sobral disse mesmo agora uma coisa que para nós é muito importante que seja clarificada e até para que conste dos trabalhos desta Comissão a clarificação de um aspecto que há meses tem vindo a ser colocado nestas reuniões e nesta Comissão de Inquérito, nomeadamente, que é segundo a qual existirá um conjunto, e a expressão é até de relatórios, de relatores do Tribunal de Contas, dos tais benefícios sombra. Que em 2002, digamos assim, em 2002, o Tribunal de Contas colocava de uma forma mais, eu diria, menos adjetivada, mais simples, como sendo de receitas extratarifário. E o Sr. Doutor ainda agora há pouco disse que nada disso eram benefícios sombra, porque tudo isso era perfeitamente identificado, previsto, considerado, e, portanto, não estamos perante aquilo que alguns poderiam qualificar como incompetência, estaríamos perante uma opção consciente e esclarecida em função das circunstâncias que circundavam o contrato, e, nomeadamente, as tais receitas extratarifário que têm a ver com as lojas. Eu gostava que esclarecesse um pouco melhor isso, porque ou nós estávamos perante coisas a que o senhor pessoalmente não deu a atenção devida, ou então estávamos perante opções que o senhor tomou de forma esclarecida. Não há uma terceira hipótese. Pode esclarecer, por favor. Olhando apenas para o ano de 99, não estamos a falar com nenhuma renegociação, é logo no arranque. O Tribunal de Contas identifica 27% dos proveitos operacionais com receitas extratarifário. Sim. Não estamos a falar do famoso infantário que foi inaugurado aqui há pouco tempo. Estamos a falar das lojas que lá estavam, dos anúncios que lá estavam e que até, salvo erro, foram os senhores, enquanto refer, que projetaram aqueles espaços, aquelas estações, aqueles centros comerciais onde passam comboios. Exatamente. E, portanto, quando nós olhamos para essas receitas que foram permitidas pelo trabalho da REFER, foram entregues pelo Estado via REFER ao concessionário privado, coisa muito diferente daquilo que acontece na CP. E eu pergunto-lhe qual é o critério que levou a que estas receitas fossem entregues e depois, entregues não, potenciadas, permitidas e, salvo erro, não consideradas nos mesmos termos do ponto de vista da avaliação da receita apurada. Sr. Deputado... Em termos do contrato, obviamente, e do concurso. Obviamente. Não há uma diferenciação. A CP não, a REFER. A REFER... A CP não pode. Portanto, não foi a Fertags que trouxe esse aporo, foi a própria REFER que o concebeu e projetou. Obviamente que nós. Como é que isso está valorizado no contrato? Quando disse obviamente, é porque obviamente foi isto que eu disse, não é? Eu não tenho dúvidas que isso foi. Como é que está, que foi ponderado e que entrou agora, como é que foi há muito tempo. Mas o que diz é que essas matérias não foi por distração, foi uma questão prevista e projetada no âmbito do concurso e do contrato. Por exemplo, tem presente... Por exemplo, o setor, por exemplo, foi uma empresa de sucesso. O senhor, por exemplo, tem presente que compararmos a estação do Barreiro com a do Pragal, deste ponto de vista dos espaços comerciais, é uma coisa muito difícil de fazer, não é? A estação do Barreiro que eu estou a falar foi feita de raiz na década de 90. A estação do Barreiro que eu estou a falar foi feita de raiz. Não. Há poucos anos, na década de 90. Não foi toda feita de raiz. O terminal rodovia-fluvial do Barreiro não é a velha estação do século XIX. Já agora não se importa, Sr. Doutor, já agora não se importa de concretizar algumas dessas dificuldades que a Invesfer, por exemplo, tenha que a Fertags não tenha? Peço desculpa, do ponto de vista legal e do ponto de vista do regime, qual é a diferença entre o público e o privado aqui que eu não percebi? Foram aprovados por quem? Não foram aprovados pelo Conselho de Administração, não foram aprovados... Não sei. Mas pelo aquilo que acaba de dizer, pela explicação que acaba de dar, essa facilidade que o privado tem, que o público não tem, deve-se à atuação das administrações, não é? Sim, exatamente. Portanto, na questão concreta das receitas extratarifário, aquilo que aconteceu não foi por distração do Estado concedente e das suas comissões, foi por opção do Estado concedente e das suas comissões. Em relação às questões estritamente da gestão de transporte ferroviário, o senhor falou há pouco que o gabinete do nó ferroviário de Lisboa fez um trabalho, e eu também tenho essa ideia, um trabalho muito importante na década de 90, na duplicação e
em toda a região dos suburbanos da Grande Lisboa, mas estou-me a lembrar, por exemplo, da linha de Sintra, em que houve duplicação e até quadruplicação, porque apanhava a linha de cintura, e não só, porque houve quadruplicação até mais longe, a sinalização eletrónica, a eliminação de passagens de nível, e esse trabalho foi realizado em que altura, por favor? Muito bem. E houve material circulante novo, salvo erro, aquelas unidades quádruplas elétricas da Siemens Sorefam, aqui na Amadora, já não há, para isto, que foram iniciadas em 92 e até 96 entraram na linha de Sintra, por exemplo. Então podemos dizer que em 1997 tínhamos, falando por exemplo da linha de Sintra, tínhamos uma linha com prestações e um desempenho ao nível da segurança, ao nível da pontualidade, ao nível da qualidade do transporte, do próprio conforto, que era de topo a nível nacional. Topo a nível nacional, eu julgo... Isto é, aquilo essencialmente que temos hoje, já tínhamos em 97, 98 na linha de Sintra, é isto? Isso é outra história. Mas em relação à linha da Azambuja, por exemplo, também se pode falar deste trabalho que se desenvolveu entre 92, 93, até 97, 98, isto estava feito. Então o que eu lhe pergunto é se, tendo em conta que a Fertagos começou a operar em 99, e se esta modernização profunda foi operada 2 anos antes da Fertagos entrar em operação, o que é que a Fertagos trouxe de novo nestes tais indicadores e desempenho, e qualidade e segurança e do ponto de vista tecnológico que não estivesse já a acontecer na Grande Lisboa, nomeadamente? Licença. Já agora, deixa-me só terminar. E, portanto, sob o ponto de vista técnico e de material e de equipamentos, as coisas estavam iguais. Eu dei alguns exemplos que, sob o ponto de vista... Diferentes em quê, em 99? Não sei, Sr. Deputado. A diferença em 99, não sei. Eu fiz este concurso em 97. E sei que as empresas melhoraram muito e disse que este concurso trouxe, a vinda de um privado, na minha opinião, trouxe uma melhoria significativa... Em quê? Em benchmark, na exploração. Nomeadamente? Na ligação à parte comercial, na ligação ao cliente, na articulação com os transportes rodoviários. Então aquilo que... E em muitas outras, com certeza. Mas peço desculpa, aquilo que... a pontualidade que falou há pouco, a sinalização eletrónica, o funcionamento da operação ferroviária, e foi disso que falou há bocado, já existia antes de haver Fertagos, e se a Fertagos obteve esses indicadores e esses desempenhos, foi graças ao trabalho desenvolvido pelos quadros e pela estrutura da CP. Por quem sabia. O Estado tomou a decisão, construa e depois entrega a exploração, faça um concurso de exploração. Essa foi uma decisão Desce política, por onde desce, não é por decisão da Comissão, não é? Politicamente, a orientação que tinham era desce por onde desce, neste caso não com BOT, mas com a operação do sistema de transporte, tinha que ir para um privado. Se houvesse procura por parte de um privado nessa operação. Senão não era feito. Hã? Senão não era criado, não era feita a ligação. Não, a linha estava feita. O serviço de transporte, a CP estava impedida de concorrer, não é? A CP não podia concorrer. Exatamente. O senhor falou há pouco no problema da reduzida procura na Fertagos, está muito associada ao valor, pelo que eu percebi, na sua opinião, insuficiente das portagens na ponte 25 de Abril. Um dos pontos que eu considero que teve algum impacto na altura, teve. E eu gostava de lhe perguntar, comparativamente com outros serviços ferroviários, por exemplo, no IC19 não há portagens. A CP apresenta indicadores que são um milagre neste contexto. Como é que explica que essa diferença aconteça assim? A linha de Sintra, por exemplo, tem o passo social. A Fertagos não tem. Porquê é que não foi colocado o passo social no concurso e no contrato? O Sedelier no concurso tem passos articulados sociais com os outros. Eu disse passo social, doutor. Não sei. Sabe? Não sei porque tem, não sei se não tem o passo social, não sei que passo é que tem. Que tem um passo há de ter, de certeza, porque nós privilegiávamos nas nossas análises... O senhor já ouviu falar no passo social intermodal? O L12, o L123... Sr. Deputado, eu já pedi aqui que me perdoassem em alguma matéria. Eu há 14 anos não trato destas matérias, não faço a mínima ideia dos passos, não uso passos, não tenho passos, não conheço nada de passos.
Ignora. Mas esta questão nunca se colocou? Todos têm Doutor, empresa. conhece este passe? Já uma vez viu isto? Isto é o L12. Não conheço. Não conhece? Não uso. O senhor é presidente de uma comissão de concurso para uma travessia do Tejo e 20 anos depois ou 15 anos depois continua a não ter uma ideia do que é um passo social intermodal? É um passo social, Sr. Deputado. por amor Mas de Deus. isto é um passo social intermodal. Sr. Deputado. O senhor acabou de dizer que não sabe o que é que Sr. ficou e o que é que não Deputado. ficou. Eu venho... Obrigado, Sr. Presidente. Mas peço que seja breve, já se deu o seu tempo. Eu vou ser muito breve. A pergunta é muito simples e é muito concreta. Passes há muitos, assinaturas há muitas. Passo social intermodal só há um. Pode ter várias tarifas, L1, L12, L123, etc. Isto é, a esmagadora maioria da população utilizava este sistema no momento em que o sistema foi lançado, em que esta travessia foi lançada e criada. O facto das pessoas não terem acesso à utilização deste sistema de transporte com o passo intermodal fez com que a grande maioria das pessoas que podiam utilizar o comboio fossem para o barco ou para o autocarro. E os preços eram muito superiores àqueles que eram praticados na CP, entre outros, e comparativamente, entre outros serviços de transporte público. A questão que eu coloco é que, olhando para aquilo que está no contrato, que tem a ver com assinaturas e passes, mas não refere este passo, que é o passo social intermodal, foi um aspecto decisivo para a entrada ou não de milhares e milhares de pessoas neste meio de transporte, neste modo, neste sistema. E as pessoas iam, por força das necessidades, para outro sistema. Isto hoje ainda acontece em larga medida com o comércio do Tejo. Eu penso que isto é claro. O Sr. Deputado, peço que conclua. Já ultrapassou. E há pouco eu fui um pouco mais assertivo na apresentação do que é o cartão, porque é diferente. As coisas são diferentes neste tipo de tarifários. Porque é que esta questão nunca foi colocada especificamente do passo social intermodal na criação do concurso e do contrato e ainda hoje não se pode usar o passo social nefertados? Era só essa a questão. Bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está posto a chover. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu nem sempre intervenho na segunda ronda. Neste caso há necessidade porque há aqui duas questões muito concretas. A primeira é, já esclareceu há pouco que não houve nenhuma TIR imposta por contrato. A taxa de rentabilidade foi o resultado dos modelos económicos e de financiamento assumidos no concurso e no contrato. A questão que eu coloco é se foi ou não identificada durante o processo de definição dos termos do concurso e do contrato, foi identificada a soma e o resultado final desses modelos, se foi apurado e verificado que era de facto de 11% a TIR que daí resultaria. Fiz-me entender, Sr. Doutor? Se não foi só a posteriori, já em 2002, que isto se descobre, mas se já durante a fase de negociações e na fase de contrato, se não tinha essa noção e se o Estado, a Comissão de Concurso e a tutela política se entenderam que era aceitável o Estado fazer um contrato destes com uma taxa interna de rentabilidade que ia garantir 11% para o investidor privado. Obrigado. A minha última questão. Informação de... Obrigado. A minha última questão tem a ver com o resgate, que falou há pouco, que chamou a atenção para a portaria e, de facto, é uma questão central. Eu gostava de lhe perguntar se o Sr. considera que, face ao desempenho desta PPP logo nesses 3 primeiros anos, se o Estado devia ter desencadeado o resgate da concessão. Se falou nisso há pouco, que podia ter sido, era uma coisa que estava acautelada, que estava definida, que poderia ser um recurso do Estado. Olhando a posteriori para o desempenho e para os resultados nesses 3 primeiros anos, conforme estava previsto na portaria, considera que devia ter sido desencadeado o resgate da concessão. Isso era uma defesa não do Estado, mas do concessionário.